Bem-vindo ao divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Ai meu Deus, já começou. Olha que maravilha. E capta tudo. Eu um otário no primeiro podcast dessa nova fase. Eu tô colocando os podcasts com nome de remédio, né? Deixa eu ver. Ai caralho, deixa eu ir no YouTube. Puta que pariu. Ó, cadê meus últimos vídeos? Eu falei sobre o que é dor, aí depois eu comecei, que foi o último podcast da primeira temporada, aí, depois foi anti-inflamatório, Ritalina, Zolpidem, o que é consciência, antipsicótico, uma treta aleatória com um amigo, Respiridona, que é um antipsicótico. Ai, cara, essa é muito boa. E agora vai ser Tadalafila, porque eu vou falar de... Puta que pariu, peraí. Nossa, muito louco o meu celular, tipo, quando a luz do sol vai, bate nele, parece vários pontinhos cromático, com todas as cores do arco-íris. Oh, foda. Caralho. Hoje eu acordei 7 da manhã. Ultimamente eu tô acordando bem cedo antes de trabalhar, porque eu tô querendo estudar, tipo, sei lá, não tô pra fazer curso, não tô pra fazer vestibular, vestibulinho, que se foda. Mas eu tô querendo, tipo... Eita, peraí. Ai, quando eu cuspo sem querer no meu celular, sai uns cuspezinhos, fica uma marquinha, sei lá, essas mitocôndrias, filhas da puta, na minha saliva, prendendo meu material genético no celular. Droga. Aí eu tava estudando, ó, eu acho que faz umas 2 semanas comecei estudando sobre iluminismo, retornando temas que eu já tinha abordado e que eu já sabia consideravelmente bem, mas não tanto assim. Aí eu estudei sobre o iluminismo por causa daquela discussão que eu tive lá no trabalho. Aí depois eu estudei Revolução Francesa e estou estudando sobre o Napoleão. Eu vi uma biografia dele e tipo assim, até a mulher do Napoleão era infiel a ele. Tipo, você vê o quão desgraçada é essa estirpe. Mulher é uma raça do caralho, mano. A mulher pode ter o cara mais foda, o imperador de Roma, que ela não vai ser fiel. Puta que pariu, que bicho. Tá vendo? Quando começar a existir as robô gostosa que faz comida, acabou mulher. Quando fizer a inseminação artificial, acabou. Já era, não tem pra quê. Olha esse bicho, você pode ser o cara mais foda tipo assim, tava acabando a Revolução Francesa, o cara tava, sei lá, o Robespierre morreu, foi guilhotinado, os caralho, que fez ele subir lá pro bagulho, que fez, tipo, ele já era um estrategista de guerra, nasceu na Córcega, né? Aí depois ganhou, ele já tinha nacionalidade francesa, pá. Aí ele subiu, foi sendo reconhecido como um estrategista de guerra. Tipo, no final da vida dele, todo mundo queria, queria ajudar o cara a resgatar. Até o Brasil queria resgatar o cara. Você vê o nível que o cara tava foda. Tipo, nos jornais, a maioria das pessoas lia e falava: caralho, o Napoleão é foda. Aí, aí a Josefina, que era a mulher dele, vira e é infiel pro cara mais foda da época dele. Continuando, se você parar pra pensar, caralho, que bicho filha da puta, cara, não tem como, é só um peso morto esse bagulho, tipo, não dá pra confiar num ser desse, cara. Parece até aquela ironia do cristianismo, o Deus da paz, né, que é Jesus, o Deus encarnado, que fez que um monte de gente chegou, os colonos do Brasil chegou batendo entre a cruz e a espada, né, para converter as pessoas ao catolicismo, meu Deus, é uma loucura, né? Tá, fugindo desse tema, vamos caminhar para outra coisa.
Eu lembro que há uns podcasts atrás eu quis trazer um comentário que eu tinha feito, que é o meu comentário mais bem elaborado sobre alguma coisa, que é sobre o álbum do Rodrigozinho. E eu vou ler o comentário para vocês, que eu começo assim, ó. Eu ia fazer um trabalho de escola sobre uma música que eu gosto e teria que fazer uma releitura de uma música que eu gostasse. Só que eu decidi analisar o álbum inteiro que mudou a minha vida, do meu artista favorito e colocar minhas filosofias e teorias nele. Resultado deu um mini TCC. O nome desse álbum é Grana Azul, feito pelo Rodrigo Zin. Nesse álbum, cada track, entre parênteses faixa, são como células que possuem a sua própria história que compõem o todo, a alma do organismo. Tem até uma frase que ele fala em outra música: meu disco não tem físico, ele tem alma. E vocês gastando com droga fez o meu CD uma drogaria. Eu me tornei escritor barra poeta e a minha maior referência foi e é ele, que fez parte ativa de mudanças mentais e físicas, no meu dualismo psicofísico. Inclusive, quando eu viajava de Bom Sucesso para São Paulo capital, de mais ou menos 2 horas e meia, eu fazia a viagem inteira ouvindo a minha playlist dele, que na época só tinha 7/8 horas, agora tem 10. E eu viajei pelo menos umas 15 vezes, muito mais que 15 vezes, mais de 30 na verdade. Porra, muitas vezes, muitas vezes. Quem me apresentou esse artista foi o meu melhor amigo há quase 3 anos atrás. Nesse imenso universo que ele criou, há um personagem, o imortal, entre aspas. Ele se chama Ninguém, como no conto de Ulisses e os Ciclopes, né? Que tinha o Ulisses, o Ciclope perguntou: ah, qual que é seu nome? Aí ele falou: Ninguém. Aí quando o Ciclope foi gritar que ele pegou e furou o olho dele, né, com uma brasa quente, aí ele falou: ah, ninguém está me matando devagar, alguma coisa assim, gritando. Aí ele, o Ciclope: se ninguém tá te matando, então foda-se. Aí, aí depois o Ulisses falou, né, que é o nome dele, e o Poseidon, que era o pai do Ciclope, foi lá e amaldiçoou ele. Então todo o mar, todo o pessoal que ele encontrava, inclusive teve o negócio lá da deusa Kali, não, ai, puta que pariu, esqueci o nome da deusa lá que ofereceu imortalidade para Ulisses. Ah, eu tô muito fora desse bagulho que eu não lembro qual que é. Eita! Só pelo começo percebe-se que ele desenvolveu uma mitologia própria e uma narrativa, algo que eu nunca havia visto antes. Esse universo é muito rico em poesia, filosofia, religião e literatura, onde foi criada uma conexão interdisciplinar. Esse personagem vive num mundo pós-apocalíptico e meio cyberpunk, com desastres ecológicos. A minha hipótese é que isso se deve depois da última revolução industrial e seu lado negativo, o que resultou em impactos antropogênicos. Foram criadas empresas cada vez mais tóxicas, interferindo nos processos biogeoquímicos e a homeostase de Gaia, entre parênteses Terra, sendo como um câncer para ela, que é uma representação de todos os organismos que possibilitam um fluxo entre todos os seres da biosfera. Porém, nessa tentativa de tentar fazer a homeostase, foi introjetado um vírus de entropia muito alta que se alastrou pela consciência dos seres em decorrência da evolução darwiniana, fazendo com que eles criassem poluições a ponto de perderem as cores e os mares fossem secados. Isso pode representar metaforicamente que a nossa lente de perspectiva fossem sujas pela assídia e pelo pessimismo, como se fosse a perca da fé.
pois as lentes possuem dois polos, em Eros e em Thanatos, a pulsão de vida e a pulsão de morte, que é uma referência psicanalítica a Freud, né? Aquele princípio de prazer, princípio de realidade. Deixa eu ver, biosfera. Eu falei alguma coisa errada? Não lembro. Ah, do Ulisses. Deixa eu pesquisar, que agora eu tô com internet, né? Deusa que ofereceu imortalidade a Ulisses ou Odisseu, né? Pode ser os dois. Cadê? Calypso. Calypso. Não da banda Calypso, mas tá bom. Tá. Outra interpretação é que o ninguém, entre aspas, seja uma espécie de entidade vazia onde cada ser, em sua subjetividade, possa se encaixar em suas lentes, o que permite a gente ver a eternidade e a arte pulsando dentro de nós, interpretando a realidade como um eterno declínio, fazendo você enxergar que a morte também pode dar sentido à vida e pode dar sentido e importância para a vida e o seu relacionamento com ela. Pera aí, droga. Cara, não tem um dia de descanso. Interpretando, fazendo com que você possa enxergar que a morte pode dar sentido e importância para a vida. Tipo, se eu fosse imortal, eu ir em um lugar ou ir em outro não faria diferença, porque eu tenho a eternidade para isso. Ele é o Dasein, o ser aí no mundo, a manifestação do ser enquanto ente, que existe já sempre se projetando em possibilidades futuras de ser, quais são constituintes do seu próprio ser. Ele também traça um paralelo entre a história do deus do rei Arthur e a alegoria da coroa da imortalidade, presente em diversas obras literárias, religiosas e mitológicas, mas aqui ela é vista como um fardo, como a coroa de espinhos de Cristo e o seu martírio. No caso, é a representação da coroa da imortalidade também na história de Cristo. Cristo é um título que deram a Jesus como um Messias, né? E tipo, essa coroa foi o símbolo do martírio dele, né? Assim como a cruz. Como a coroa do rei gelado que trouxe loucuras para dentro da sua mente. O Rodrigozinho, ele faz bastante referência ao rei gelado e essas coisas. A coroa deixa o imortal intocável até mesmo a morte não pode tocá-lo. Inclusive, tem um negócio aqui que é sobre Caim. O Caim, ele recebeu um sinal de proteção, entre aspas, né? Que é tipo, designava um sinal, um selo, ou seja, sobre alguém, o objeto designado, a coisa selada como propriedade de alguém. Deus deu, né? Jeová deu esses coisa que deixava ele meio que intocável. E tem muito esse símbolo da imortalidade, do intocável e tal no ninguém do Rodrigozinho, né? Aqui na história ele é chamado de Rei Caído. Não, pois ele possui certas visões deturpadas sobre poder e por isso ele não consegue proteger a si mesmo de sua sede de poder. E ele acabou esquecendo de seus irmãos e irmãs que no fim eram a mesma pessoa. Que no fim todos eram a mesma pessoa. O céu foi ficando vermelho por causa das indústrias e fabricações que não aderiram ao protocolo de Kyoto para diminuir a emissão de fumaças obnubilantes com muito CO2, o que intrincou e impregnou o véu de Maia com o vermelho do perigo, né? Tá. Eu devia ter me referenciado que aqui na história ele o chama de Rei Caído. É o Rei Arthur, no caso, né? Tá. Então eu expliquei.
E assim o azul se tornou mais raro. Apenas os muros e a grana tinham essa propriedade de beleza, o que deixou essa cor mais rara pelo princípio de escassez e pela lei de oferta e demanda. Esse é o efeito negativo da mão invisível. Tá, pera aí, deixa eu refletir o que eu quero dizer. Princípio de escassez, ou seja, quanto menos tem algo, mais raro ele é, pela lei de oferta e demanda. Quanto menos tem algo e mais demanda, mais raro é. Esse é o efeito negativo da mão invisível. Ou seja, um monte de coisa, tipo, um monte de dinheiro ocasionou em criações de fábrica, o que deu ruim para nós, por causa do efeito estufa, né? Na música Vida Louca Parte 2, o Mano Brown diz assim: em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Ele fecha a música assim, né? O que demonstra a hipocrisia de certas igrejas. Mas aqui na história, o dinheiro te leva ao patamar dos deuses, podendo até recuperar perdas como a das cores. O dinheiro na realidade não tem valor inerente, mas sim o valor é atribuído por meio das relações sociais. Ou seja, não tem um valor em si mesmo, ele tem valor apenas na troca, ele não nasce com um valor, né? Ele é uma egrégora, um tupã, que nasce a partir do imaginário coletivo, ou como Yuval Harari chama, ficções coletivas. Porra, filha da puta! Jesus, meu Deus! Tá. E é através dele que os seres portadores de consciência sobrevivem nesse mundo caótico, que seria ainda mais sem ele. O dinheiro é a melhor moeda de troca, pois ele é universal, e é muito melhor do que trocar seus bens por vacas como faziam antigamente. Nesse universo existem muros que cercam a cidade e elas existem dentro das pessoas, assim como os desertos, talvez o que representa a capacidade de ser desertor, ou seja, desertar, de ir embora, tipo, você faz parte de um conjunto militar, você vai embora, você faz parte de um conjunto, de um órgão religioso, você vai embora, é isso. Todo mundo pode ir embora. São esses muros que cria o ego e a persona que o envolve. Ele que faz as pessoas se fecharem. Podemos traçar um paralelo entre o dilema do porco-espinho do Schopenhauer e o medo que temos de mostrar quem somos verdadeiramente para os outros, com o medo de nos machucar com os espinhos que vão mostrar para nós. A arte é fruto da interiorização do exterior mutuamente com a exteriorização do interior, que está impregnado de vivência, vieses e interpretações. A arte é a representação como vontade da interpretação do artista. O homem torna o mundo uma extensão do seu ego. Agora as cores que não existem fisicamente existem na imaterialidade metafísica do pensamento e suas ondas eletromagnéticas. Em seus sonhos, elas podem ser vistas como pessoas que ficaram cegas e ainda assim conseguem sonhar com cores, ou pessoas que adquiriram doenças que atingiram o nervo óptico. Esse personagem conheceu a mulher da sua vida, entre aspas, né, chamada Vitória, porque ela é a personificação da vida como um todo. Tipo, ela consegue conversar ela consegue citar pensadores que ainda vão nascer, ela consegue saber tipo, toda a existência, todas as vidas como se fosse um organismo. Ela representa, ela dá corporeidade para isso, com quem ele estabelece um breve relacionamento. Porém, se eles continuassem com esse relacionamento, ambos teriam de abdicar e sacrificar de seus sonhos. Então eles tiveram que terminar e ele levou toda a sorte com ele, como o fogo de Prometeus, ocasionando sofrimento a todos os seres humanos sem sortes. Isso causou um desequilíbrio. A vida passaria a ganhar um aspecto cinza e gótico. Ninguém queria dar liberdade para a vida. Ninguém, ou seja, o imortal, queria dar liberdade à vida, dando-lhe asas compradas e tirando as suas correntes sussurrantes.
Porque eu fiz referência às músicas dele, onde ele fala: as correntes sussurraram, olhe para a chave em suas mãos. Ou seja, você está liberto, você mesmo está se prendendo, você cria os limites. E as asas compradas é uma referência a Ícaro, que eu percebi depois, tipo, é muito estudo que eu fiz para descobrir essas referências. Então ele terminou com a vida a libertando dele, pois ele atirou de si. Ou seja, ele tirou a sua vida, libertando ela de si. Tipo, você tá na vida ou a vida tá em você? A realidade tá em você ou fora de você? E nesse momento, ele comia a carne da sereia chamada Nangyo. Faz parte da mitologia japonesa, acho, que é uma sereia que concede imortalidade, que concede a imortalidade para ele, e aí ele escuta os espelhos quebrando, o que representa a sua individualidade sendo quebrada em várias partes. Por ele não poder morrer, ele pode abraçar a morte e eles puderam percorrer o limbo juntos. Ele se metamorfoseou ao se relacionar com a vida e a morte. Ambos interagem simultaneamente em nossos corpos pelo processo de apoptose, morte celular programada para não ter câncer. O que é apoptose? A cada instante, as células do seu corpo estão sendo mortas, tipo assim, a sua célula está se dividindo e o DNA, o ácido desoxirribonucleico, está sendo dividido e mandado para células filhas no processo de mitose, né? Então, o que acontece? O seu corpo mata células que está com a fita nucleotídica com muita falha no DNA. Todos nós somos a personificação da vida e da morte, da natureza e do cosmos, porque a nossa matéria constituinte vem do universo, vem da natureza, vem da vida, vem da morte. A morte que ele se relaciona se chama Aya. Eu não sei se é uma referência a Yanami, não sei, pode ser. Ele queria ser da vida, porém ele era eterno. Quando ele terminou com a vida, ele havia em seu espelho parte dela nele e por isso ele se livrou de todos os espelhos da casa dele, seu corpo, entre parênteses. Se livrou das partes dela que ele podia enxergar. Ele rompeu com o seu narciso interno. Em todo lugar ele levava o fogo da guerra, a harmonia dos contrários de Heráclito, sua sorte, que deixava tudo ao redor um caos, pois ele não tinha sorte nas coisas. Só nele, no caso, né? Eu vou parar aqui e depois eu continuo. Tá, deixa eu continuar aqui, peraí. Foda que tá foda essa porra. Narciso interno, ou seja, é a forma dele de se enxergar, né? Porque o Narciso, o que aconteceu é que ele se apaixonou pela aparência dele, né? E isso fez ele cair no interior de si e se afogar e não aguentar, porque ele só viu a aparência. Aí ficou foda, né? A harmonia dos contrários de Heráclito. Eu gostei muito da minha própria sacada de ter unido a harmonia dos contrários de Heráclito com o fogo da guerra de Prometeus e tudo isso. Com a vida, ele entendeu o mundo e as suas dores. Com a morte, ele entendeu a alma e as suas dores, o reino acástico. Que é uma referência à mitologia egípcia. Ó, tá vendo como eu sou foda? Puta que pariu, cara. A referência à mitologia grega, à filosofia. Ele é como um perispírito, um daimon que conecta os dois mundos, físico/material e metafísico/espiritual. Imaterial também pode ser. E pelo vazio que ele possui, que ele é compelido a realizar seus sonhos e só sendo vazio ele pode preencher com algo. Assim como o silêncio dá sentido às notas musicais, as trevas dão sentido à luz, a morte dá sentido à vida. Só há vida porque há morte, só há trevas porque há luz. Só se aproveita a vida tendo consciência que um dia ela acaba.
E tudo isso foi um treinamento para ele se conhecer e conhecer o reino dos anjos, entre aspas, onde ele alcançaria o Nirvana e poderia se libertar da roda de Sansara. A roda de Sansara, na mitologia hindu, ou no negócio do budismo, né, tem a roda de Sansara, que pode ser interpretada metaforicamente como, tipo, a morte, várias mortes e renascimento, ciclo de morte e renascimento. Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar, peraí. Tá, eu achei um negócio aqui que diz, tipo, ela é uma metáfora que representa o ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos pelas quais todos os seres vivos passam. Ou seja, para você ter novas percepções, o seu velho eu tem que morrer, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Onde estudar roda de Sansara, significado. Você tá... Foda-se. Visão explicada segundo a Bíblia sobre roda de Sansara. A Bíblia não faz referência direta à roda de Sansara, pois essa é uma crença específica de tradições orientais. No entanto, a Bíblia aborda temas como relacionados à vida após a morte, como a ressurreição e a vida eterna. Tá, foda-se. Visão e explicação segundo o Espiritismo. A roda de Sansara é vista como um ciclo de aprendizado e evolução espiritual. Acredita-se que as almas reencarnam várias vezes para aprender lições e aprimorar seu progresso espiritual. A prática do espiritismo busca a elevação e a comunicação com os espíritos para auxiliar. Tá, eu acho que é basicamente isso. Tem numerologia, essas bosta. Eu achei outro site onde tá falando que para os hindus também essa ligação entre reencarnação e karma é fundamental, sendo o esquecimento das vidas explicada pelo fato de que a mente consciente se rege pelas tendências resultantes da memória e não pela própria memória. Mas a ideia de evolucionismo de cada reencarnação próxima poderia ser melhor do que a anterior, só foi incluída no pensamento espiritualista através da codificação da doutrina espírita de Allan Kardec. Tá bom, vamos ver, deixa eu pesquisar aqui, tá, cadê, ai meu Deus. Entendido como metáfora psicológica, a roda de Sansara pode significar a sequência de despertares de consciência de um indivíduo tem ao longo da sua vida, morrendo, deixando-se submergir na inconsciência e renascendo tendo consciência plena da sua vida. O psicanalista Carl Gustav Jung, em seu primeiro trabalho, tentou mostrar que os espíritos que um médium incorporava eram diferentes facetas da personalidade da mesma e assim eram manifestações do inconsciente pessoal dela. Não quero com isso criar conflito. Tá, foda-se. A física, no fundo, é uma psicologia porque descreve uma realidade que é, antes de tudo, mental e psíquica. Não, tá bom. Ah, foda-se, pau no seu cu. Tá bom. Cadê? Vamos ver. Não quero. Tá. Para pôr em prática o conceito da roda de Sansara, existe a possibilidade de que a memória coletiva seja transmitida geneticamente. Tá, isso foi comprovado. Tá bom, foda-se. Eu quero saber a metáfora. Pegue as visões budistas sobre a roda de Sansara. Um ciclo de dor. Eu não tô achando nada interessante, peraí. Tá, eu fui em outro site aqui que diz: o Sansara é um termo em sânscrito que significa fluxo contínuo. Para entender melhor, é o ciclo sem fim do nosso sofrimento e da dor. O Sansara é diferente do Nirvana. O Nirvana é o cessar do sofrimento, quando você não alimenta mais as atitudes não virtuosas. O budismo explica como funciona a roda de Sansara, que está acontecendo exatamente nesse momento nos diferentes planos. Ele divide em 6 tipos: infernais, fantasmas famintos, animais, humanos, asuras e devas. Tá. Pela sua pergunta, percebo que não
não sabe o que é a roda de Sansara, que não tem forma de ser aplicada em nossas vidas, pois já estamos todos, sem exceção, forçados a viver nela. Para o budismo tibetano, de que sou adepta, a roda do Sansara é um fluxo incessante e perpétuo, tá, de nascimentos, doença e morte através dos mundos, a que todos os seres sencientes então, estão sujeitos desde o passado até o presente e o futuro através dos 6 ilusórios reinos, tá? Esse que eu falei, o dos deuses e da bem-aventurança. A menos que se adquira a perfeita sabedoria, ou seja, a iluminação, não se poderá escapar dessa roda de transmigração. Aqueles que estão livres desta roda da transmigração são considerados lamas, despertos e iluminados, os Budas em sânscrito. A ideia, na verdade, é contrária à sua pergunta, pois o que todos desejamos é nos livrar dessa roda. Tá bom, eu acho que já explicou, não tem muito o que dizer. Já foi muito tempo para explicar algo, tá bom. E tudo isso foi um treinamento, tá bom? Cadê? Mas por ele ter se aproximado demais dos deuses e ter devorado parte da carne da morte e da vida, talvez isso seja uma metáfora sobre memórias que ele tem delas. Ou seja, tipo, a forma que você vivencia com alguém, você meio que pega, dá corporeidade para aquilo, para as memórias. Ele não pode conhecer o paraíso, apenas ouvir os corais e violinos de lá. Eu coloquei entre parênteses porque tem música dele que é isso, sobre isso. Toda vez que ele escuta os corais, ele morre um pouco, mas se sente mais vivo. Ele foi amaldiçoado com a imortalidade, porém seu corpo físico pode morrer várias vezes. Ou seja, foi o que eu disse. Pode traçar um paralelo com o mito de Sísifo, né? Que é, tipo, todo dia você faz as mesmas coisas, a rotina te amassa, sei lá. Isso permite que o seu corpo espiritual fosse curado e rejuvenescido pelas lágrimas da vida. Porém, a morte não permitiria que ele entrasse nos portões do descanso eterno. Apenas seres como ele e os deuses poderiam ver a vida e a morte personificadas. Ele descreve a Vitória como uma pessoa muito complexa e difícil de conversar, pois ela fala de modo rebuscado, citando pensadores antigos e os que nem nasceram ainda. Schopenhauer diz que viver é sofrer, e uma vida eterna traz consigo sofrimentos eternos. Uma vida eterna traz consigo sofrimentos eternos. Eu falei isso antes, eu acho que antes do filme do Pinóquio ser lançado. Eu não sei se foi antes ou foi depois. Na Bíblia, Caim teve como punição a imortalidade e a eterna ruminação, revivendo uma neurose sem fim, como se fosse Ícaro caindo eternamente pensando do porquê dele ter voado muito próximo do Sol. É como se o ninguém tivesse aberto a sua caixa de Pandora interior. Ele conheceu a Aya numa festa fantasia onde ela vestia cores vibrantes e atrativas. Espera aí. Tá, deixa eu só reler aqui de novo. Ele conheceu a Aya numa festa fantasia onde ela vestia cores vibrantes e atrativas. E ela incentivou ele a seguir os seus sonhos de se entregar para a arte, pois após seu término ele não sabia se iria focar na empresa ou na música. Aya parecia com a natureza. Ela possuía cabelos cacheados, seus olhos e a sua pele bailava entre um marrom e preto. Suas roupas se camuflavam pelas flores dos jardins. Ou seja, a morte é gótica, cinza e quase sem cor, e a morte é colorida, é preta, é com uma cor, uma vibrante, né? Ela é muito mais chamativa do que a vida.
ela se apresentou e ele a abraçou e ela pensou que ele não merecia nem a morte nem a vida. Isso o tornou vazio, sem paraíso nem mesmo o inferno. Ele sempre vaga com seu fogo de Prometeus que lhe roubou do caos. E a chama sempre seguirá a trilha que ele fizer com fogo e caos. Então ele abandona os seus sonhos de músico, pois não havia sentido em continuar sem nenhuma delas para se amparar. E então ele volta a ser funcionário de uma empresa chamada Atlântida.co, que é corporação. E por isso, porra, filha da puta, e por isso ele se tornou o mais vendido, entre aspas. Nessa empresa ele sobe de cargo até se tornar gerente e ele é como um hidrologista que criou o método de dessalinização, isto é, tornar a água mais potável, e isso o tornou rico, porém todos à sua volta morreram e envelheceram, menos ele. É o fardo da imortalidade, ter que ver todos que você ama morrer e quem ele ama também. É como se ele carregasse a pedra do mito de Sísifo, de cada um deles. Imortais sofrem em dobro, entre aspas, que é uma fala dele nas músicas. Ele foi rejeitado pelo céu e pelo inferno como Kira do Death Note. E depois de ter sido atropelado e morto, depois de reviver, ele foge da empresa e passa a vagar pelo deserto como um desertor, uma semi-entidade. Aqui, esse passar pelo deserto nos lembra de Jesus, ou o conto do imortal de Jorge Luiz Borges. E é isso, um erudito. Eu admiro o Jorge Luiz Borges, na moral. Só que, inclusive, eu acho que o Rodrigozinho é quase um erudito, de tão foda que é. Eu criei um comentário tão foda que me fez achar ele um erudito. Só que ele foge da empresa com medo de descobrirem a sua imortalidade, meio parecido com o retrato de Dorian Gray, uma citação do Oscar Wilde. Caralho, olha, eu tô foda, puta que pariu. Nesse deserto ele experimenta coisas e volta a sonhar em compor. Quando ele retoma a sua humanidade, ele vê o ar. O céu e os mares estavam quase extintos. O céu estava vermelho e os mares foram trocados por petróleo e poças poluídas de lixo. Quando ele retorna, avista apenas um prédio em pé, de longe, em meio ao caos. Há uma onda de poluição que assola a população da cidade de Atlas. As nuvens tornaram-se ácidas, o que prejudica os alimentos e o contato com eles, e a água podia sofrer uma severa intoxicação quem entrasse em contato com a água. A culpa foi dele de ter abandonado a cidade. Ou seja, ele sempre se referencia, tipo, a culpa é minha. Esse negócio, cadê? Ele tem uma música que ele fala, lixo, quem sujou esse mar? Ficou bem ruim, mas é o que ele fala na música. Em quase toda música do Rodrigozinho tem uma referência de outras músicas dele. Palavras usadas em uma música são usadas como títulos em outras, o que aprofunda demais o universo. Ou seja, tipo, se uma música ele falar, eu sou mais vendido, alguma coisa assim, aí ele vai fazer uma música expondo um pensamento e talvez em alguma parte ele vai falar uma palavra que vai ter um título de uma outra música, ou seja, ele está aprofundando cada vez mais as coisas. Em duas músicas dele, Júvia e Grana Gama e Lana, na verdade, Grana Gama e Lana, ou seja, ele faz uma referência a Lana Del Rey. Ele fala em Júvia, eu chego em casa, tô fudendo cigarros e fedendo a você. Ele fala em Grana Gama, eu saio de casa, parei com cigarros, mas não parei com você. O que parece ser diferentes perspectivas da mesma situação, como o poema da Pedra de Carlos Drummond de Andrade. Mas o que acontece nesse poema é que o Carlos Drummond de Andrade está criticando o parnasianismo de Olavo Bilac. Tá. Quando fazemos algo, nunca porra, pera aí, caralho, tio.
Quando fazemos algo, nunca o fazemos de uma hora para outra. Precisamos da nossa vida inteira para fazê-lo. Tem todo um mar de causas e efeitos que, de todos os seus movimentos, um eterno devir. Experiências anteriores compondo novas. Sempre pensamos no futuro baseado no passado, ou seja, o Rodrigo Zin demorou 23 anos para fazer esse álbum que passa no mesmo universo de Francisco Oceano e fazendo grana pro meu filme, que é uma história que ele contou no podcast, que era pra faculdade dele, ele fazendo grana pro meu sonho, um bagulho assim que ele transformou fazendo grana pro meu filme, ele transformou em um álbum um bagulho da faculdade. Se eu não me engano, ele tinha essa idade nessa época que ele fez o Grana Azul. O Zin brinca muito com conceitos relativamente simples para a complexidade da trama que ele desenvolve. É muito interessante o jeito que ele brinca com as palavras, como quando ele fala vender ou vendi. Tipo, vem, do verbo vir, e vender do verbo vender. Ou venda, tipo, se referindo a vender ou vendar. Ou ainda sobre as pessoas não se tocarem da realidade e não poderem tocar nele pelo patamar que ele está, de igualdade com os deuses. Pela coroa, ele pode tocar a perfeição e os quase carnes, que é o jeito que ele chama os seres humanos, que é tipo, você não é nem carne, porque sua carne é imperfeita. Eles não podem tocar nele. O preço de se parecer com os deuses é perder a sua humanidade, a sensibilidade, já que seres celestiais não podem sentir dores nem sentimentos inferiores. O sem graça dele é uma linda referência ao Cícero Rosa Lins, né? O Cícero que ele fala sem graça. Quando ele fala de mandar um filho para a morte, é mandar as suas obras para um público fraco, que não vai interpretar direito. Quando ele se pergunta, será que eu já te toquei? Me lembra que há muito tempo eu ouvi falar que mesmo você tocando em algo, você não toca, entende? Eu tô perguntando, tipo, entende? São tipo apenas sensações de toque. Você nunca vai encostar realmente em outras coisas ou pessoas. Quando nos aproximamos muito de um corpo, temos a sensação de o estar tocando. Mas lá dentro o que ocorre o que acontece é a chamada repulsão elétrica. Corpos com cargas elétricas de sinais iguais se repelem. E corpos com as cargas elétricas que possuem sinais contrários, elas se atraem. O que acontece seria a fusão nuclear, né? Tudo o que você pode tocar, ver, tocar e sentir, entre aspas, são compostos por átomos, uma parte infinitamente pequena que constitui a matéria. 99,9% do interior de um átomo é um espaço vazio, entre aspas. Se bem que não tem um espaço vazio, né? Porque sempre tem átomos nele. Sei lá. Porque sentimos esse toque. Então, por que sentimos esse toque, então? Da mesma forma como o nosso cérebro interpreta o mundo físico. As células nervosas, ou receptores de toque, que compõem o nosso corpo, envia sinais para o nosso cérebro que nos dizem que estamos tocando algo fisicamente. Quando ele fala, você me faz tão feminino, talvez ele esteja se referindo à parte que a psique dele que se integrou, a parte da psique dela que se integrou a ele, a ânima junguiana, o lado feminino da psique masculina. Quando ele fala que nas mãos dos monstros ele virou dinheiro, peraí. Quando ele fala que na mão dos monstros ele virou dinheiro, isso significa que as indústrias fizeram dele um mero produto, mesmo o dinheiro não valendo nada de verdade. Sonhos e arte são feitos da mesma substância, a imaginação. Aí tem uma música onde um amigo dele fala: África é mãe que morreu no parto. O Homo sapiens surgiu na África Oriental há cerca de 300 mil anos atrás. A África é a mãe que está em todos nós. A estrofe do Zin que mais me causa inveja.
Água que não cala o fogo da minha alma. Eu temo ser fogo, pois seu beijo é arte. Não seja um museu, não quero que isso acabe. Ou seja, ele tá fazendo referência aos museus que foram queimados. Eu acho que foi no Rio de Janeiro, não lembro. Tem um momento que ele cita o proletariado, que foi designado por Karl Marx. Ele já foi um pensador hegeliano, mas rompeu com as suas ideias. Ele é o criador do método do materialismo histórico dialético. Para o Karl Marx, a sociedade é dividida entre duas classes principais, que são os burgueses, os donos dos meios de produção, e os proletariados, que vendem a sua força de trabalho para esses burgueses que produzem tudo, inclusive o lucro dos burgueses. Eles têm a ideologia alienante que se propaga e os proletariados assumem essa ideologia alienante. Tá, vamos lá. Marx é materialista porque ele não entende a sociedade por meio de conceitos abstratos. Ele é materialista porque ele observa as condições econômicas que ditam o andar da sociedade. A estrutura econômica que determina a superestrutura das ideias, ou seja, o meio material histórico. A história se transforma pela contradição dessas classes. Não é a consciência que determina o ser, mas o ser social determina a consciência. Karl Marx. Uma pessoa sem um meio social apto para o desenvolvimento cognitivo não vai evoluir nesse aspecto. Ou seja, se a pessoa não tem como ela criar essa inteligência do nada. Ele até criou o conceito de mais-valia, que é a diferença entre o trabalho e o salário recebido. Tipo, um proletariado podia trabalhar por 12 horas e receber nem a metade do valor que ele produziu para a empresa. Aí o Rodrigozinho falou: caralho, eu tô impressionado e contente, muito obrigado por isso. Espero que tenha recebido um 10 por todo o seu trabalho e esforço. Na realzinho, eu não recebi um 10 porque eu meio que passei de ano e não valeu de nada o trabalho que eu fiz, mas valeu de elaboração, texto, sei lá, corpus literário. Tem umas coisas que eu não deixei claro, pois quero ligar esses pontos num próximo disco, falando da relação do imortal, da vida e da morte. Será que eu fiz alguma mudança no pensamento dele para desenvolver mais? Sei lá, seria muito foda. Mas muito do que você captou está correto e isso é maravilhoso. Tamo junto demais. Meu próximo álbum não é sobre o imortal, mas sim sobre o Rodrigo Valim e a invasão de sentimentos. Espero que goste. E ele postou isso há 10 meses atrás, que foi quando eu comentei meu comentário. Tipo, ele demorou pra caralho pra responder. Aí, tipo, eu respondi, eu te amo, tudo que tu produz me revigora de um jeito que só você conseguiu. Nem sabia que era possível a arte transpassar o intransponível. Bom, eu terminei o que eu tinha pra falar. Acabou que eu acho que eu vou mudar o título, não vai ser mais Tadalafila. E uma crítica às mulheres vai ser Dimitriptamina e Rodrigozinho, porque Dimitriptamina é um alucinógeno que já tem no cérebro e tal, mas que se foda, eu não vou explicar isso, quem quiser pesquisa.